Imagine a cena. Você está no sofá, seu gato se aproxima, olha no fundo dos seus olhos e solta um: humano. De novo essa ração de ontem no meu pote? Estou profundamente decepcionado. Fantasia? E se eu lhe dissesse que estamos prestes a entrar exatamente nessa realidade? Hoje, vamos mergulhar num dos temas mais intrigantes do século XXI, o tradutor felino. Será esta uma tecnologia real do futuro, que está prestes a mudar a nossa relação com os bichanos? Ou apenas um gadget esperto que explora o nosso amor por esses tiranos peludos? Prometo que, no final deste vídeo, você vai olhar para o miado do seu animal de estimação com olhos completamente diferentes. E talvez, finalmente, comece a entender o que ele realmente quer de você. Vamos começar pelo básico. Há séculos que a humanidade sonha em conversar com os animais. Desde os mitos antigos, onde heróis compreendiam a fala das feras, até as histórias do Dr. Dolittle. Mas os gatos sempre foram uma categoria à parte. Eles vivem conosco há milhares de anos, mas continuam a ser um mistério. Por que é tão difícil decifrá-los? É porque a comunicação deles é um cocktail complexo de sons, cheiros, movimentos da cauda, posição das orelhas e até mesmo piscar de olhos. Um facto interessante: um gato adulto mia principalmente para interagir com os humanos. Entre eles, usam sons completamente diferentes: o assobio, o ronronar, o rosnar. O miau é uma adaptação pessoal, desenvolvida especificamente para nós, humanos ingênuos que não entendemos as suas subtis sugestões. E é justamente esta parte da linguagem felina, orientada para o ser humano, que a tecnologia moderna está a tentar decifrar. Mas afinal, como é que tudo isto começou? As primeiras tentativas de criar um tradutor de gatos foram, para ser bem suave, bastante ingênuas. Lembrem-se do início dos anos 2000. O mercado estava inundado de gadgets engraçados que mais pareciam brinquedos infantis. Eles se resumiam a uma caixinha com alguns botões e um alto-falante. Você apertava um botão e o dispositivo emitia algo que, na cabeça dos criadores, deveria significar "eu te amo" ou "me dá comida", mas no idioma felino. Claro, isso não passava de um mero entretenimento. Esses aparelhos funcionavam num princípio simples: sons pré-gravados que não tinham qualquer relação com a ciência real do comportamento animal. Era mais uma forma de divertir os donos do que uma ferramenta real de comunicação. Imaginem a cena. A pessoa com a cara séria aperta o botão, sai um miado estridente do alto-falante, e o gato, em resposta, olha para o dono como se ele fosse um completo idiota. Era engraçado, mas cientificamente falando, era absolutamente inútil. Foi justamente esta fase primitiva que acabou por gerar em muitos o ceticismo em relação à própria ideia de um tradutor felino. O verdadeiro avanço, o ponto de viragem, aconteceu com a chegada da inteligência artificial e da aprendizagem automática. Tudo mudou quando cientistas e desenvolvedores perceberam: não precisavam mais tentar criar um dicionário do zero. Eles só precisavam ensinar a máquina a ouvir e a encontrar padrões por conta própria. Mas como isso funciona? Imagine que você fornece ao computador milhares de horas de gravações de miados de gatos. Cada gravação vem acompanhada do contexto. Aqui, o gato está pedindo comida. Aqui, ele está a receber o dono. E aqui está a expressar o seu descontentamento com uma visita ao veterinário. A rede neural analisa esses volumes gigantescos de dados, estudando as nuances mais súbitas: a altura do som, a entonação, a duração e a frequência. Ela aprende a correlacionar um tipo específico de miau com uma situação concreta e uma provável intenção. Isto não é mais apenas a reprodução de sons gravados. É uma análise complexa, muito parecida com o modo como os assistentes de voz nos nossos smartphones aprendem a reconhecer a fala humana, com todos os seus sotaques e particularidades. A tecnologia deixou de ser um brinquedo e avançou para o território da ciência séria. Mas aí surge o grande desafio:
onde encontrar milhares de horas de gravações com o contexto exato e detalhado. Essa é a chamada amostra de treinamento, e acredite, é o ouro do século XXI. A solução, no entanto, foi simples e genial: envolver os próprios tutores dos gatos. Surgiram aplicativos que permitiam aos usuários gravar o miado de seus bichanos e, em seguida, indicar o que eles achavam que aquilo significava. Foi assim que nasceu a chamada ciência cidadã aplicada à zoologia. Milhares de pessoas ao redor do mundo se transformaram em verdadeiros pesquisadores, construindo o maior banco de dados de sons felinos já visto. É claro que há uma margem de erro nisso, afinal, a interpretação humana pode falhar. Mas, quando essas gravações chegam à casa dos milhões, a inteligência artificial consegue enxergar padrões globais, filtrando e eliminando os erros aleatórios. Essa colossal quantidade de dados, reunida por entusiastas do mundo todo, se tornou o combustível que permitiu que os tradutores de gatos, enfim, funcionassem a todo vapor. Vamos dar uma olhada no player mais famoso desse mercado, o aplicativo MeowTalk. Foi criado por Javier Sanches, um ex-engenheiro da Amazon que trabalhou no assistente de voz Alexa. Ele aplicou os mesmos princípios, mas voltados para os gatos. Segundo os desenvolvedores, o aplicativo é capaz de reconhecer até 9 das principais intenções ou emoções felinas. Entre elas, estão frases básicas como: estou com fome, estou irritado, estou com dor, me deixe em paz e quero brincar. O aplicativo funciona em tempo real. Você aponta o celular para o gato miando e o programa fornece a tradução proposta. Além disso, o aplicativo está em constante aprendizado. Se você discordar da tradução, você pode corrigi-la, e essa informação será usada para melhorar a precisão do modelo no futuro. Ou seja, quanto mais você e outras pessoas usam o app, mais inteligente ele fica. Isso não é mais apenas um dicionário. É um sistema dinâmico e autoaprendente que se adapta ao comportamento de cada animal. A grande questão agora é: podemos chamar isso de tradução de verdade? Sejamos honestos, não. Pelo menos por enquanto. O que esses aplicativos fazem não é uma tradução do gatês para o humanês no sentido linguístico. Os gatos não usam palavras e gramática da mesma forma que nós. Eles não possuem uma sintaxe complexa. O miau deles é mais um sinal emocional do que uma palavra específica. Por isso, o mais correto é chamar essas tecnologias não de tradutores, mas sim de interpretadores de intenções ou analisadores de emoções. O aplicativo não traduz a frase "eu gostaria de comer aquele frango delicioso que está na mesa". Ele reconhece um tipo de miado que, segundo dados de uma base enorme, tem 80% de probabilidade de estar associado a uma exigência por comida. Isso é reconhecimento de padrões e análise estatística, e não linguística. Entender essa diferença é fundamental para que não caiamos em ilusões e avaliemos corretamente o potencial dessas tecnologias. Mas o que dizem os profissionais sobre isso? Os veterinários e os especialistas em comportamento animal. A opinião deles costuma ser bastante equilibrada, pairando entre o ceticismo e um otimismo muito cauteloso. Por um lado, eles alertam que a confiança cega em um aplicativo pode ser perigosa. Por exemplo, o software pode interpretar um miado como "quero atenção", quando na verdade o gato está sentindo dor. Confiar demais na tecnologia pode fazer com que o tutor perca sinais reais de uma doença. Os especialistas são categóricos. Nada substitui a observação atenta do comportamento do animal, do apetite, da atividade e da linguagem corporal. Por outro lado, muitos especialistas reconhecem que esses aplicativos trazem um benefício enorme. Eles forçam os donos a prestarem mais atenção aos seus bichanos, a ouvi-los e a analisar melhor o seu comportamento. E só isso já torna a relação entre o humano e o gato mais profunda e harmoniosa, mesmo que a tradução em si nem sempre seja exata. Aqui, encontramos um fenômeno psicológico fascinante,
conhecido como viés de confirmação. É a nossa tendência de interpretar a informação de forma a confirmar as crenças que já possuímos. Simplificando, nós queremos acreditar que entendemos os nossos gatos, e o aplicativo nos dá um empurrãozinho nessa direção. Imagine a situação. O seu gato esfrega-se nas suas pernas e ronrona. Você aponta o telemóvel para ele e o aplicativo traduz: "Eu amo-te". Você fica comovido e pensa: que programa inteligente, entendeu tudo perfeitamente. Agora, imagine o oposto. O gato faz exatamente a mesma coisa, mas o aplicativo, por engano, traduz: "Estou zangado". A sua primeira reação será: que aplicativo estúpido, não percebe nada. Tendemos a notar e aceitar as traduções que consideramos corretas, e a ignorar, ou a atribuir a um erro, aquelas que parecem incorretas. Desta forma, o aplicativo não está propriamente a traduzir, mas sim a confirmar as nossas próprias suposições, criando uma agradável ilusão de total compreensão mútua. O futuro destas tecnologias vai muito além da simples análise sonora. A verdadeira revolução só acontecerá quando a inteligência artificial dominar a análise complexa, ou, como os cientistas preferem chamar, a análise multimodal. O que isto significa na prática? É um sistema capaz de analisar, em simultâneo, não apenas o miado, mas também toda a linguagem corporal do animal. Imagine uma câmara inteligente que monitoriza a posição das orelhas e do rabo do seu gato, a direção do olhar e até mesmo a tensão muscular. Todos estes dados serão processados pela rede neural juntamente com o som. Afinal, um mesmo miau pode ter significados totalmente opostos, dependendo se o gato está com o rabo levantado em sinal de cumprimento ou se está com as orelhas encostadas, a preparar-se para a defesa. É exatamente esta abordagem complexa que nos permitirá ir além da mera adivinhação de emoções gerais, avançando para uma interpretação muito mais precisa e cheia de nuances sobre o estado e os desejos do animal. Este é o próximo passo lógico na evolução dos tradutores de felinos. Esse próximo passo está muito perto, afinal, a tecnologia necessária já existe. Estamos falando de eletrônicos vestíveis, ou wearables, para os nossos bichinhos. Hoje, o mercado já oferece coleiras inteligentes que monitoram a localização do pet, sua atividade física, a frequência cardíaca e até mesmo a qualidade do sono. Temos também comedouros e caixas de areia inteligentes, que coletam dados sobre alimentação e saúde. O próximo estágio será integrar todos esses dados em um único sistema. A coleira com microfone e acelerômetro registrará sons e movimentos. Câmeras domésticas com visão computacional analisarão posturas. E a caixa inteligente reportará possíveis problemas de saúde. A inteligência artificial vai juntar todas essas informações, criando um retrato digital completo do seu animal de estimação, em tempo real. Nesse cenário, o tradutor não se baseará apenas em um miau, mas em um fluxo massivo de dados, tornando suas conclusões incomparavelmente mais precisas e úteis. Mas vamos abordar a dimensão ética da questão. Por um lado, essas tecnologias carregam um potencial gigantesco para o bem-estar animal. Imaginem como um tradutor desse tipo poderia revolucionar a ajuda em abrigos. A equipe conseguiria compreender melhor o nível de estresse dos bichanos, suas necessidades imediatas, e assim, encontrar famílias ideais para eles com muito mais agilidade. Ou, por exemplo, a tecnologia poderia atuar como um sistema de alerta precoce de doenças. A inteligência artificial, ao notar a menor alteração no miado ou no comportamento do gato, poderia alertar o tutor sobre a necessidade de visitar o veterinário muito antes do surgimento de sintomas evidentes. Isso poderia salvar milhares de vidas. O benefício potencial é imenso, abrange desde a melhoria do conforto no dia a dia até a resolução de problemas médicos e comportamentais realmente sérios. Nesse sentido, desenvolver tradutores para felinos não é apenas um passatempo ou curiosidade, mas sim uma área crucial
dentro da causa do bem-estar animal. Mas há sempre o outro lado da moeda, e é crucial tê-lo em mente. E se passarmos a depender demasiado da tecnologia e perdermos a capacidade de observar os nossos animais por nós próprios? E se deixarmos de lado a linguagem corporal deles, confiando cegamente apenas no que a aplicação no smartphone nos disser? Isto pode provocar o efeito oposto. Em vez de nos aproximarmos, acabamos por nos afastar. A relação com um animal é uma ligação delicada, fundamentada na intuição, na empatia e na atenção plena. A tecnologia corre o risco de reduzir essa interação genuína a uma mera leitura de dados. Surge também a importante questão da privacidade. Estaremos dispostos a permitir que todos os dados sobre o comportamento e saúde dos nossos bichinhos sejam recolhidos e armazenados nos servidores de grandes corporações? Tal como qualquer ferramenta poderosa, o tradutor de felinos é algo que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, e a responsabilidade pela sua correta utilização recai inteiramente sobre nós, os humanos. É fundamental compreender que a linguagem dos gatos é extremamente individual. Não existe um miau universal que signifique a mesma coisa para todos os felinos. Com o tempo, cada animal desenvolve a sua própria maneira, totalmente única, de se comunicar com o seu tutor. Um gato pode exigir comida com um mi curto e imperioso, enquanto o outro usa um miau longo e queixoso. É precisamente por isso que os aplicativos tradutores mais avançados incluem uma função de personalização. Eles não se limitam a usar uma base de dados genérica. Eles criam um perfil de áudio individualizado para o seu animal específico. Você ajuda o aplicativo a aprender, confirmando ou refutando as suas sugestões, e com o tempo, ele passa a entender cada vez melhor o seu gato. Isso se assemelha mais a construir um relacionamento com um novo amigo do que a usar um dicionário universal. E é nisso que reside a chave da sua eficácia. Eles se adaptam à personalidade singular de cada animal. É fascinante como a pesquisa nesta área pode beneficiar não só os donos de gatos, mas também a ciência como um todo. Ao analisar milhões de gravações de miados de todo o mundo, os cientistas podem descobrir coisas surpreendentes. Por exemplo, será que existem dialetos entre os gatos de diferentes países? Será que a raça influencia o timbre e a entonação da voz? Como é que a fala do gato muda com a idade ou com o aparecimento de certas doenças? Estes enormes conjuntos de dados, recolhidos através de aplicações, podem servir de base para investigações científicas sérias na área da bioacústica e da etologia cognitiva, o estudo do comportamento e da mente animal. Desta forma, cada utilizador da aplicação que grava o seu gato está a dar um pequeno contributo para uma grande causa científica, ajudando-nos a compreender melhor estas criaturas misteriosas que vivem ao nosso lado. Isto transforma o simples entretenimento num projeto de investigação em grande escala. Vamos desmistificar um mito popular. Os gatos não ronronam apenas quando estão felizes. É verdade que, na maioria das vezes, associamos o ronronar ao prazer e à serenidade. Mas, na realidade, este é um mecanismo muito mais complexo do que imaginamos. Os gatos podem ronronar quando estão com dor, ou até mesmo quando estão muito assustados. Os cientistas sugerem que este é um tipo de mecanismo de autoapaziguamento. As vibrações geradas pelo ronronar situam-se na faixa de frequência entre 25 e 150 Hz. Estudos mostram que as vibrações neste intervalo podem realmente auxiliar na cicatrização de tecidos e no crescimento ósseo. Desta forma, um gato que ronrona devido à dor pode estar literalmente a tratar de si mesmo. E é exatamente aqui que um tradutor ou sistema de análise simples pode falhar. Ele ouviria o ronronar e informaria: seu gato está feliz, quando na verdade, o animal pode estar a precisar de assistência urgente. Isto prova mais uma vez que confiar apenas no som, ignorando todos os outros sinais,
é uma atitude extremamente imprudente. O que nos espera num futuro muito próximo? O mais provável é que vejamos a integração de sistemas de tradução em outros dispositivos da casa inteligente. Imagine que seu assistente de voz não apenas toca música, mas também avisa. Seu gato, o Barsik, parece estar entediado. Talvez fosse bom brincar um pouco com ele. Ou que a tigela de ração inteligente não se abra por um timer, mas sim em resposta a um miado de fome reconhecido. A tecnologia deixará de ser um aplicativo isolado para se tornar parte de todo um ecossistema de cuidado e bem-estar animal. Câmeras com inteligência artificial não só monitorarão a segurança, mas também analisarão o comportamento do seu bichinho na sua ausência, enviando relatórios como: hoje seu gato basicamente dormiu, mas às 3 da tarde ficou inquieto com alguma coisa e andou muito tempo perto da porta. Sénido, isso levará o cuidado remoto com animais de estimação a um patamar inteiramente novo, tornando a nossa atenção com eles muito mais consciente e proativa. Obviamente, os gatos não são as únicas criaturas cuja comunicação os cientistas estão tentando decifrar. Há pesquisas ativas para traduzir a linguagem de cães, golfinhos, baleias e até mesmo galinhas. Por exemplo, analisando o cacarejar, os cientistas tentam identificar o nível de estresse das aves em granjas para melhorar as suas condições de vida e manejo. No caso dos cães, além do latido, o foco principal é a análise da linguagem corporal, a posição da cauda, das orelhas e a postura geral. Já golfinhos e baleias possuem sistemas de sinais sonoros tão complexos que muitos pesquisadores chegam a falar seriamente na existência de uma linguagem completa. O trabalho com os gatos é apenas parte de uma tendência científica global, que visa usar a tecnologia para superar a barreira da comunicação interespecífica. E quem sabe, talvez em algumas décadas, conversar com o seu animal de estimação se torne tão rotineiro quanto fazer uma videochamada para outro continente hoje em dia. Um dos efeitos mais surpreendentes do uso de aplicativos de tradução felina é como ele mudou o comportamento dos próprios donos. Muitos usuários relatam que, depois de instalar o aplicativo, passaram a conversar com seus gatos com muito mais frequência. Mesmo que a pessoa saiba que a tradução não é 100% exata, o simples ato de brincar de dialogar torna a interação muito mais intensa. Os donos começam a comentar as ações do gato, a responder às suas falas e a fazer perguntas. Isso, claro, fortalece o vínculo social. O gato, por sua vez, recebe mais atenção, o que afeta positivamente seu bem-estar. O resultado é um paradoxo interessante. A tecnologia, que aparentemente deveria substituir a intuição humana, na verdade estimula as pessoas a serem donos mais envolvidos e empáticos. Ela funciona como um catalisador de comunicação, como uma desculpa perfeita para interagir mais uma vez com seu animal de estimação. Vamos abordar também o lado comercial da questão. A indústria de produtos e serviços para animais de estimação movimenta centenas de bilhões de dólares, e os gadgets tecnológicos representam um dos seus segmentos de crescimento mais rápido. É claro que o desenvolvimento desses tradutores não se baseia apenas no puro desejo de ajudar os animais, mas também num interesse comercial bem claro e compreensível. Os aplicativos geralmente funcionam por assinatura, e os dados que coletam são extremamente valiosos para fabricantes de ração, clínicas veterinárias e seguradoras. Isso não é necessariamente ruim, já que o lucro permite investir mais recursos em novas pesquisas e desenvolvimento. Mas é crucial que os consumidores entendam que não estão lidando com mágica, e sim com um produto comercial. Por isso, é preciso encarar as promessas de marketing com uma dose de ceticismo saudável, separando o que é capacidade real das manobras de publicidade. Mas não podemos esquecer o principal concorrente da inteligência artificial quando se trata de entender os gatos: o cérebro humano. Ao longo dos anos que passamos com nossos bichanos, um tutor atento aprende a entendê-los tão bem
quanto qualquer rede neural. Aprendemos a distinguir as nuances do miau. Se o gato está com fome, se ele quer carinho e colo, ou se está apenas nos dando as boas-vindas na porta. Intuitivamente, deciframos a linguagem do corpo dele. Um tutor experiente é, na verdade, o melhor tradutor felino, operando com uma rede neural biológica refinada por milênios de evolução. A tecnologia pode ser uma excelente auxiliar, especialmente para donos de primeira viagem, ou uma ferramenta útil para identificar problemas ocultos. Mas ela jamais substituirá aquela conexão única e intuitiva que se forma entre um ser humano amoroso e seu pet. Em última análise, o tradutor mais preciso será sempre o nosso coração e a nossa atenção. Afinal, onde é que chegamos? É mito ou é realidade? A resposta, como frequentemente acontece, reside algures no meio. O tradutor felino, tal como é retratado nos filmes de ficção científica, ainda é um mito. Não podemos ter uma conversa significativa com o nosso gato sobre política ou arte. Contudo, a tecnologia capaz de determinar o estado emocional e as intenções básicas de um animal, com alta probabilidade, através da análise da sua voz e comportamento, essa já é uma realidade absoluta dos nossos dias. Isto não é uma varinha mágica, mas sim uma ferramenta complexa, baseada na análise de Big Data, e a sua precisão e utilidade não pararão de aumentar. Vivemos numa época incrível, em que um sonho secular da humanidade começa a ganhar contornos reais. E, embora ainda estejamos longe de um diálogo completo, já demos o primeiro e mais importante passo. Começamos a escutar de verdade. Qual é, afinal, a principal, e talvez inesperada, conclusão de tudo isso? O maior valor desses tradutores de gatos modernos não está, na verdade, na tradução. Que ironia, hein? A verdadeira força deles é que funcionam como um espelho, nos mostrando a nós mesmos. Eles nos obrigam a parar, ouvir e pensar. O que será que esta pequena criatura está realmente tentando me dizer? Eles transformam a posse passiva de um pet em um processo ativo de conhecimento e comunicação. E nesse processo, começamos a perceber que para estabelecer uma conexão, nem sempre precisamos de um gadget. Na maioria das vezes, basta sermos atentos e estarmos abertos. A tecnologia é apenas uma muleta que nos ajuda a aprender a andar sozinhos neste mundo da comunicação interespécies. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Espero que você tenha achado tão interessante quanto eu. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder novas explorações e descobertas sobre o nosso mundo incrível. E agora, a pergunta principal para você. Você usaria um tradutor desses para o seu pet? Ou você já se entende perfeitamente com ele sem tecnologia alguma? Conte a sua história nos comentários. Eu vou adorar ler